Muito bem, estamos aqui para concluir o livro de Reis, estamos no capítulo 22, o último capítulo do livro de 1 Reis. Aliás, essa divisão só ocorre em nossas Bíblias hebraicas só tem o livro de Reis, é um livro só, tanto o primeiro como o segundo é um livro só, mas nossa divisão, nossa Bíblia divide em dois. E aí nós temos 1 Reis com 22 capítulos, 817 versos. E 2 Reis, 25 capítulos, 719 versos. Nós estamos no capítulo 22, verso 17. Josafá e o rei Acabe estão prontos para subir a batalha em Ramote Gileade, e eles vão consultar mais de 400 profetas, só profetizam bênção, só sobe e prosperará. Mas Josafá quis mais um profeta e veio então Micaías. E Micaías vai, quando chega, vai ser intimado também para profetizar coisa boa. Ele até faz uma ironia com o rei, e o rei conjura ele que fala a verdade. Ele diz, sobe, você vai prosperar, não é? E aí ele diz, conjuro-te que me fale a verdade. E aí ele vai dizer, então, olha só, o verso que ele vai falar, é uma visão até profética do próprio Cristo também, quando é ferido e as ovelhas são dispersas. Olha só, 1 Reis 22, 17. Então Micaías disse, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. O livro do profeta Isaías também repete isso, que o povo era como ovelha que não tinha pastor. E diz, Senhor, esses não têm, Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão só o mal? Ele não profetiza o que Acabe quer ouvir, mas ele profetiza a palavra de Deus. Mas Acabe disse a Josafá, tá vendo? Eu te disse, ele nunca profetiza o bem de mim, só o mal. Então disse ele, ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. Deus assentado no trono, olha a visão dele. Ele viu o Senhor assentado no trono, o exército celestial ao redor dele, tanto a mão direita quanto a esquerda. E disse o Senhor lá do céu, diz, quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote Gileade? Deus perguntando quem faria isso. E um dizia dessa maneira e outro de outra, quer dizer, o conselho do céu. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu induzirei. E o Senhor lhe disse, com quê? Então o espírito veio e disse, eu vou induzir. E o Senhor disse, com quê? E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Olha, Micaías está chamando todos aqueles profetas como profetas mentirosos. E lhe disse, tu induzirás e ainda prevalecerás, sai e faz assim. Deus permitiu que aquele espírito, esse espírito da mentira, ser o próprio maligno mesmo, não é? Eu induzirei, colocarei um espírito de mentira na boca de seus profetas. Note que muitos profetas profetizam e pensam que estão profetizando a verdade, quando na verdade é um espírito de mentira na sua boca. Que Deus nos guarde disso, não é? O próprio Senhor. Outra coisa interessante que nós notamos aqui é que muitas coisas das realidades que acontecem na terra parece que são decididas no céu. Então, Micaías traz uma palavra interessante para nós meditarmos, estudar isso até de forma mais profunda. Serei um espírito de mentira, induzirei, faz isso e prevalecerá. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira. O Senhor permitiu, o Senhor sendo verdadeiro,
permitiu que o espírito da mentira na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então, Sedequias, que era um dos falsos profetas que tinha feito aqueles chifres de ferro, assim ferirá os sírios, não é? Com aquele chifre de ferro. Então, Sedequias, filho de Kenaana, chegou e feriu a Micaias no queixo. Deu-lhe algo no queixo, né? Provavelmente um soco, e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Olha só que homem ruim, né? Esse Zedequias deu um soco em Micaías e disse: por onde passou por mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Olha só. E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara a câmara para te esconderes. Ele avisou, entregou a profecia: já estou te vendo escondendo-se para escapar com a tua vida. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei, metei esse homem na casa do cárcere. Micaías vai ser preso. Ter dito, ele disse: metei esse homem na casa do cárcere, sustentai com pão da angústia. Não era pão bom, e com água de amargura, até que eu venha em paz. Micaías vai ser preso por ter entregue a profecia. Põe esse homem, dá-lhe pão de angústia e água amarga para ele beber, até que eu volte em paz. Olha o que Micaías vai dizer ao rei, verso 28. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Ouvi mais, ouvi todos os povos. Olha o profeta verdadeiro como não tem problema, né? Tá certo, se voltar em paz, o Senhor não tem falado por mim. Mas ele sabia que o Senhor tinha falado. Assim, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote Gileade. Ele vai subir de qualquer jeito. Como Micaías havia dito, o Espírito fez com que ele subisse para cair, não é? Nas mãos dos seus inimigos. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, entrou na peleja. Josafá quase que morre aqui. Ele, olha só, ele falou: eu vou me disfarçar, mas você vai com as tuas vestes. Né? E Josafá vai obedecer ao rei Acabe. Josafá, então, disfarçou-se, pois, entrou na peleja. Né? E ele vai dizer: veste as tuas vestes. Quer dizer, o rei Josafá vai como rei. Normalmente, numa peleja, eles tentavam acertar o rei, mas o rei Acabe usa até de astúcia para se disfarçar, para que não fosse ferido, não é? Disfarçou, pois, o rei de Israel, entrou na peleja, e o rei da Síria deu ordem, tá vendo, ao chefe dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Então a ordem do rei da Síria era: pegue o rei de Israel. E o rei Acabe, muito espertinho, se disfarçou, e Josafá é que quase vai ser morto nessa batalha. Sucedeu, pois, que vendo o chefe dos carros, Josafá, disseram eles: certamente esse é o rei de Israel. Viram Josafá e chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém, Josafá gritou. Josafá teve que dizer que ele não era o rei de Israel. Ele estava no carro do rei de Israel, não é? Sucedeu que, vendo o chefe dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Mas eles cercaram, quase que Josafá se vai. Então um homem enteçou um arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas. O homem pôs o arco e mandou, bum, e foi a flecha direitinha, e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as coraças. Então ele disse ao carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. Olha, o homem na simplicidade, ele não intentava. Armou a flecha, mandou. A flecha foi certeira, entrou entre as fivelas e as coraças, entre o vão que havia
a flecha entrou para ferir o rei de Israel e foi gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, como Micaías havia dito. E o rei parou no carro defronte dos sírios, porém ele morreu à tarde. E o sangue da ferida corria no fundo do carro. Lembra a profecia de Elias, o tesbita? Depois o sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Exatamente como Micaías havia dito. Viu o povo disperso, o sangue está correndo. Lembra que os cães vão vir lamber. Os mesmos cães que lamberam o sangue de Nabote, da vinha, vão vir lamber o sangue de Acabe. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Levaram o rei ferido, o sangue estava no carro, ele estava lá lavando, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Era naquele mesmo tanque de Samaria onde as prostitutas se lavavam. Ali lavando, os cães vieram lamber. Cumpriu-se a palavra do Senhor tinha dito. Quanto ao mais os atos de Acabe e tudo quanto fez, e a casa de Marfim ele edificou, e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Israel. Muita gente pergunta, mas se está a mesma coisa, as histórias são parecidas em crônicas e no livro dos reis, por que então duas histórias repetidas? Boa pergunta, eu vou responder. O livro de reis, se você notar, ele tem uma conotação mais profética. Mostra os profetas profetizando e cumprindo-se de acordo com a palavra do profeta. Enquanto que Crônicas vai trazer uma visão mais sacerdotal, o que parece que o livro dos reis foi escrito por um profeta, enquanto que Crônicas é escrita da visão sacerdotal, da obediência a Deus, que também tem a ver com a palavra do Senhor. Mas em Crônicas é mais sacerdotal, talvez foi escrito por um escriba, a história dos reis, comparando esses reis, claro, também com Davi, que é considerado o rei que, segundo o coração de Deus, e Reis é um livro mais voltado para a ação profética. Então, os profetas falando, conforme diz aqui, cumpriu-se a palavra do profeta. Essa é a diferença entre Reis e Crônicas, apesar das histórias serem parecidas. Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. A única razão que Acasias reinou no lugar de Acabe, lembra que eu falei que tinha uma tendência, né? Jeroboão, seu filho reinou, depois Baas, seu filho reinou, era 2 gerações, acabava a dinastia. Mas a única razão que a geração de Acabe ainda vai ter mais um rei é por causa que ele se arrependeu e Deus viu o arrependimento dele em saco cinza e disse que ia não trazer os maus no seu dia, depois da profecia de Elias. Assim dormiu Acabe com seus pais e Acasias, seu filho, vai reinar em seu lugar. Então essa dinastia consegue ter 3 reis, Onri, Acabe e Acasias. E aí depois vai entrar Jeú, rei de Israel, não é? E Acasias reinou em seu lugar. O mal que Deus havia profetizado vai ser trazido sobre ele nos seus dias. E Jezabel também vai acabar morrendo, não é? Com Jeú. Agora, o final desse capítulo vai falar um pouquinho do reinado de Josafá, que é o rei. Acasias agora está reinando no norte, Josafá vai retornar para Jerusalém, e Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá da idade de 35 anos, quando começou a reinar. E 25 anos reinou em Jerusalém, quer dizer, ele reinou até os 60 anos.
e era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, sinal que Josafá também foi um bom rei. Não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Asa e Josafá são dois reis considerados bons reis no Reino do Sul. Nós notamos que Josafá tinha um temor ao Senhor. Todavia, os altos não se tiraram, e ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Esses altos provocavam a ira do Senhor. E Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Também é a primeira vez que vemos o rei do sul em paz com o rei do norte. Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto aos mais atos de Josafá e ao poder que mostrou e como guerreou, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Judá, sempre termina com essa descrição. Lembra que Reis, uma visão mais profética, Crônicas, uma visão mais sacerdotal. Também desterrou da terra o resto dos rapazes escandalosos. Rapazes escandalosos sugere-nos que eram rapazes que faziam, se prostituíam, rapazes escandalosos, talvez homossexuais, que era comum também haver já naquela época. Quanto ao mais, também desterrou da terra os rapazes escandalosos que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei. Então Edom, dos edomitas, não tinha rei. Menciona aqui até os edomitas, um vice-rei. E fez Josafá navios de Tarsis para ir a Ofir por causa do ouro. Havia ouro em Ofir, então eles iam sempre atrás do ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram e em Geber, não chegaram até lá. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos com teu servo no navio. Porém Josafá não quis, e Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto aos seus pais na cidade de Davi, seu pai, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá. Interessante essa cronologia ali, às vezes usa o rei do norte, outras vezes usa o rei do sul, dizendo o ano começa cada um. Usando essa cronologia, nós podemos calcular exatamente os anos em que os reis reinaram. Não é? Os anos começam lá em 930, quando acaba o reinado de Salomão, vem descendo, nós estamos aqui perto do ano 850 a.C., esse ano que está Acasias reinando em Josafá. No ano 17, Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Acasias vai ter um reinado curto, apenas 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos. Seu pai, como nos caminhos de sua mãe, a mãe era terrível, Jezabel, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar Israel. Olha esse rei Acasias, e serviu a Baal, e se inclinou diante dele, e indignou ao Senhor Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera a seu pai. O livro de Reis termina triste, com Acasias servindo a Baal e fazendo tudo de errado. Com isso, nós concluímos o livro de Reis. Falamos dos reis do norte, não é? Nós vimos Jeroboão, Nadab, que foi o filho de Jeroboão, Baasa, Elá, Zinri, que só reinou por 7 dias, um exemplo do anticristo, não é? Só por uma semana. Nós depois temos Onri, temos Acabe, tem Tisra, também outro rei que reinou junto com Onri, e aí nós temos Acabe e Acasias. Aqui então nós temos 3 dinastias do Reino do Norte. Aparentemente nós tivemos 2 reis com Jeroboão e seu filho, Baasa e seu filho, 4. Depois nós vamos ter 2 reis que reinam junto, e temos 8 reis do Reino do Norte. Já no Reino do Sul, teve Roboão,
teve Abias, aí teve Asa, Josafá. 4 reis do reino do sul, enquanto teve 8 reis no reino do norte. Com isso, nós concluímos o livro de Reis. Quem reinou mais? O livro de Reis, Salomão, 40 anos, metade do livro de Reis é dedicado a ele. Volte para continuar estudando 2 Reis, e aí nós vamos ver também o profeta Eliseu, boa parte dos primeiros capítulos focalizam em Eliseu, e nos demais reis, até que Israel vai a cativo para a Síria, e depois também Judá para a Babilônia. Judá vai depois, quase 100 anos depois, Judá vai como cativo para a Babilônia. Nós concluímos assim mais um livro da Bíblia, graças a Deus. Terminamos o livro de 1 Reis, voltamos para estudar o livro de 2 Reis, já são 11 livros que estudamos do Antigo Testamento, ainda nos resta 28 livros para concluir, não é, do Antigo Testamento, mas nós vamos estudando e aprendendo e conhecendo mais a Bíblia, amém? Esse é o único canal do YouTube que traz para você a Bíblia capítulo por capítulo, verso por verso. Há outros canais muito bons também, há canais que até lê a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso, mas não comenta. Nós estamos aqui lendo, comentando, trazendo um estudo para você. Ajude-nos a divulgar o nosso canal, para que mais gente acione, para que mais gente aprenda a examinar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Deus vos abençoe. Amém.